Nesse vídeo eu vou contar o porquê que eu parei de falar sobre finanças com meus amigos, meus familiares e etc. Sempre que você vai falar sobre finanças com algum familiar seu, com algum amigo seu, a maioria deles não vai dar atenção, ou quando dá atenção fica levando para outro caminho que é ruim, que é o da política. Então isso é muito ruim, eu evito bastante isso. E aí eu parei de fazer isso, de ficar conversando com eles sobre finanças. Eu sempre tentei ajudar, conversar, dar dicas, só que muitos não querem ouvir e quando ouvem, tentam levar esse assunto para algum tipo de discussão ou alguma coisa. E aí eu vou dar alguns pontos aqui principais do porquê que hoje eu não falo mais sobre finanças com conhecidos. Primeiro é a falta de maturidade financeira e emocional. Muitas pessoas ficam falando que quem é rico tem muito amor ao dinheiro, sendo que muitas dessas pessoas que falam isso são elas que fazem exatamente isso. Elas olham para o dinheiro como algo que vão dar prazer para elas, que vão comprar a roupa dela, e aí ela fica gastando todo o dinheiro que ela tem em prol disso. Enquanto a gente que é organizado financeiramente, sabe um pouco sobre finanças pessoais, tem esse controle e sabe que lá na frente o dinheiro vai poder ajudar a gente para poder se aposentar, para poder não ser necessário trabalhar tanto, não passar tanta necessidade, e essas pessoas vêm julgar a gente, as mesmas pessoas que gastam inconsequentemente o dinheiro que têm, em troca de prazeres baratos e rápidos. Mas por que disso? Porque muitas dessas pessoas, elas escutaram a vida toda crenças limitantes sobre o dinheiro, coisas como rico não vai para o céu, essa pessoa é gananciosa, e enfim, sempre são essas frases tradicionais, essa cultura tradicional que a pessoa escuta e nem para pensar se aquilo faz sentido ou não. Então, como é que você vai discutir com uma pessoa que escutou uma coisa, nem questionou aquilo, tomou aquilo como parte de si e vai defender aquilo a todo custo? Não tem nem como você falar alguma coisa com essa pessoa. Se ela não simplesmente rejeitar o que você fala, ela vai tentar levar esse assunto para transformar em uma discussão. Então ela vai bater praticamente em você se você tentar ajudar ela. Então esse foi um dos motivos de eu querer parar de ajudar todo mundo, todas as pessoas. Hoje em dia, eu geralmente, se aquela pessoa vem pedir um conselho a mim, eu dou de muita vontade. Agora, para eu chegar a uma pessoa e falar, ei, você quer um conselho sobre finanças, você precisa de ajuda, eu já parei de fazer isso. Outro ponto é a desvalorização do conhecimento próximo. Existe um grande efeito conhecido na psicologia, que é o profeta em sua própria terra. Como é que funciona isso? Se você está lá num vilarejo, isso antigamente, num vilarejo, e nesse vilarejo surgiu um novo profeta. Ninguém vai acreditar nesse profeta porque você conhece ele, você conheceu ele desde que ele nasceu praticamente, e você não vai acreditar nele. Agora se chega um profeta de outra cidade, da cidade de tal canto, aí você vai acreditar mais. Se todas as pessoas, por exemplo, um primo meu, me viu crescer, me viu desde pequeno e eu chego nele para falar um negócio sobre finanças pessoais. Ele vai acreditar em mim? Não. Por quê? Porque ele não vai me ver como autoridade, porque ele me viu pequeno. Então é como se fosse isso, essa questão de desvalorizar o conhecimento próximo, o profeta de sua própria terra. Ninguém vai acreditar em você, ninguém vai ter autoridade em você, a menos que você tenha os resultados já grandes. E mesmo que você tenha resultados, a maioria das pessoas ainda assim não vai ter essa autoridade em você, tanto quanto alguém, por exemplo, se você falar para uma pessoa dar conselho sobre finanças, ela muitas vezes vai descartar, vai pensar, não, ele não tem autoridade, eu não vou acreditar no que ele fala. Agora a pessoa pega, vê um vídeo no YouTube de alguém menos capacitado do que você e vai acreditar. Por quê? Porque ela não é próxima daquela pessoa, então ela vai ver aquela pessoa mais como autoridade do que você que está próximo a ela e tem muito mais conhecimento na maioria das vezes. Outra questão é a ligação inevitável que as finanças pessoais têm com política. Não falo de política partidária, eu falo mais dessa política econômica. Como assim? Se você falar que, por exemplo, as coisas estão caras por quê? Por causa da inflação. E como a inflação ela é causada? Ela é causada com a má administração dos recursos governamentais ali daquela população da sociedade e também é causada com a impressão de dinheiro. E aí o que é que nosso governo está fazendo? Não só esse, como todos os outros. Eles administram de forma ruim o governo e ainda fazem uma impressão muito desenfreada de dinheiro. Por quê? Porque tem contas para pagar, eles não têm dinheiro, não conseguem arrecadar o dinheiro da sociedade, então precisam imprimir mais dinheiro. E quando você imprime dinheiro, gera inflação. Porque o que é que um governo tem que fazer?
ele vai ter que pegar a sociedade está desorganizada, o governo vai organizar. E aí ela vai pegar também os recursos que a sociedade gera, vai mover eles para fazer outras coisas, como por exemplo, a sociedade está trabalhando, o governo vai pegar o dinheiro dos trabalhadores, vai dar para algumas pessoas que não têm condições de trabalhar, como idosos que são aposentados, vai colocar alguns pontos de saúde, alguns pontos de ensino, coisas que são gratuitas, que são pagas pelo governo, que na verdade não é paga do governo, é paga por a gente. Então ele vai pegar esses recursos, vai colher eles e vai distribuir da maneira que deve ser feito. Só que se esse governo faz essa distribuição de forma inadequada, se ele não consegue administrar da forma correta, se coisas que ele deveria gastar pouco, ele gasta muito, e aí não vai sobrar para as coisas que ele tem que gastar essencialmente, como saúde, educação e essas coisas. O que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar revoltadas ou até vai ter contas que o governo vai precisar pagar, mas não vai ter esse dinheiro. Então, o governo vai precisar imprimir mais dinheiro. E aí a gente sabe que é como um vídeo que eu já gravei aqui pro canal também, sobre inflação. Se você tem numa sociedade 10 pessoas, 10 bananas e 10 moedas, cada pessoa ali, se for fazer uma distribuição correta, vai ficar com uma banana e uma moeda. Se tem 10 bananas e 10 moedas, é 1 para 1. Se eles forem comercializar essas bananas entre si, eles vão trocar uma banana por uma moeda. Só que aí digamos que vem uma pessoa de fora da ilha, chega na ilha, coloca 10 moedas na ilha e vai embora. Pronto, agora essa ilha tem 10 bananas e 20 moedas. O que é que vai acontecer a partir de agora? Cada pessoa proporcionalmente vai ter uma banana e 2 moedas. Então o preço de uma banana, que era uma moeda, vai passar a ser de 2 moedas. Pelo fato de ter entrado mais dinheiro nessa economia, vai fazer o preço do item dobrar, ou seja, teve uma inflação. Como teve entrada de dinheiro em circulação nessa economia, o preço das coisas vai ficar o dobro. A moeda vai valer a metade. Não foi aquele negócio que virou o dobro, e sim a moeda que desvalorizou. Assim como se por um acaso eles se organizarem para plantar essas bananas e de alguma forma eles conseguem plantar rápido e geram 20 bananas. O que é que vai acontecer agora? Ou a sociedade ela se organizou para gerar mais bens, que são as bananas. Então todo mundo vai ter uma, entre aspas, qualidade de vida melhor, porque foi gerado novas bananas, mais bens, e aí esse bem vai cair pela metade do preço, já que dobrou a quantidade. E é justamente isso que o governo tem que fazer. Ele tem que administrar a sociedade para colher os recursos dela, colocar em alguns pontos essenciais, como saúde, mas também em alguns como educação, para que a educação sirva para que as pessoas sejam boas produtoras de bens para a sociedade. Tendo muitos bens na sociedade, o bem vai ficar muito barato. E aí as pessoas, todo mundo vai ter uma qualidade de vida melhor, porque com o mesmo dinheiro que você tinha, você vai poder comprar mais coisas sem precisar se esforçar tanto. Então é isso que o governo tem que fazer. Só que um governo ineficiente, ele vai distribuir de forma inadequada, vai haver corrupção em muitos dos casos, e também vai ter uma impressão desenfreada de dinheiro. Por quê? Por causa da má administração e também por causa da corrupção. E aí, com isso, eles têm que ter algumas contas para pagar. Não tem dinheiro? Simples, nós somos a máquina de imprimir dinheiro. Vamos imprimir mais dinheiro e com isso gera inflação. Só que essa inflação vai chegando devagarzinho e ninguém percebe. E aí, praticamente todo mundo reclama do preço do tomate, do preço da carne, só que ninguém faz uma ligação que isso é culpa do governo. E aí quando você fala isso, alguma pessoa vai falar, isso é culpa de fulano, isso é culpa de ciclano, de esquerda, de direita, mas a gente não percebe que isso não é questão de lado A e B, e sim de administração da forma inadequada. E aí se você chega para uma pessoa para falar sobre finanças pessoais com ela, muitas das vezes, 90% das vezes, isso vai virar uma discussão política, a pessoa já vai começar a te atacar, falando que você é isso, que você é aquilo, sendo que você quer discutir apenas uma política econômica e não essa parte de política partidária, que o lado tal é ruim, que o lado tal é melhor, enfim. E aí tem outra questão que é também, muitas das pessoas não vão escutar o que você fala, e sim o que você faz. Como assim? Se eu falar, levante o seu dedo indicador. Se você for levantar, você vai levantar esse, que não é o indicador, esse é o polegar. Mas pelo fato de eu ter mostrado esse dedo, meio que inconscientemente você vai tentar me imitar. Apesar de você ter escutado o indicador, mas você irá levantar esse. Por quê? É igual aquele ditado. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas a nossa primeira ação vai ser aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então a gente vai tentar meio que ser um espelho daquilo que a gente vê. E isso vai acontecer também, além disso, com os resultados. Se você
aprendeu recentemente sobre investimentos, você ainda não tem nada de dinheiro investido, e você ficar falando sobre isso, as pessoas não vão acreditar em você, vai achar que você é um falso profeta, um guru que só fica falando e não faz nada. Agora, se você fica durante um tempo calado, investindo ali na manhota, bem devagarzinho, e aí quando você já tiver uma certa quantidade de dinheiro investido, digamos que, por exemplo, 50 mil reais, esses 50 mil reais já vão estar gerando todos os meses algo como 500 reais, sem você fazer nada. Você pode ficar em casa o dia todo deitado que você já vai estar ganhando 500 reais por mês. E aí, a partir desse ponto, talvez as pessoas comecem a olhar para você com outros olhos. Poxa, aí, ó, o que ele tá fazendo realmente dá resultado. E aí sim as pessoas vão começar a acreditar em você. Então, por essa questão que eu já parei de falar com as pessoas sobre finanças pessoais, estou crescendo aqui devagarzinho, bem calado, porque aí daqui a pouco esses resultados vão começar a aparecer. Ainda mais nas finanças pessoais, que isso demora um pouco. Então, estou esperando esses resultados aparecerem e eu tenho certeza que quando isso acontecer, as pessoas vão me olhar com olhos diferentes. E aí tem outra questão também, que é o fato de ser pequeno. O fato de ser pequeno vai dificultar muito você ter autoridade, porque geralmente as pessoas seguem instinto manada. Elas vão fazer o que outras pessoas fazem. Existe uma técnica muito famosa para boate, como numa boate, num show, em qualquer coisa. Eles contratam pessoas para ficar na porta, fingindo que tá numa fila para entrar, sem tá. E aí o que é que acontece? Quando você tá passando no meio da rua, você vai ver que tem muitas pessoas na fila e vai se interessar. Por que tem tanta pessoa na fila? Será que esse evento é bom? Talvez seja, porque tem muita gente esperando. E você se sente atraído para ir para esse evento. Então existe muito, isso é muito famoso há muito tempo atrás, que já praticam isso, de deixar várias pessoas na fila. No mundo das finanças pessoais, do marketing digital também tem isso. Eles colocam, só resta uma vaga, vagas quase preenchidas, é o último da lista, ou tá numa rua vendendo doces, e aí você fala, é o último doce que eu vou vender, só falta esse. Para quê? Para dar essa impressão de que várias pessoas já compraram, já usaram daquele serviço e são de confiança. Então você vai acabar fazendo também para esse instinto manada. Então, se você está começando, se você começou a fazer isso há pouco tempo, quase ninguém vai ter comprado de você. E aí a primeira pessoa que for comprar, ela vai pensar, alguém já comprou? Não, porque talvez seja ruim. Agora, se você já começou a convencer algumas pessoas devagarzinho, foi devagar ali, crescendo, já tem alguns resultados, as pessoas vão olhar e vão pensar, poxa, uma pessoa já comprou, vou comprar também. Aí a terceira vai olhar, duas já compraram, vou comprar também. E isso vai virando cada vez mais uma bola de neve que vai crescendo sem parar. Então, atualmente, por causa disso, eu tô focando muito no meu desenvolvimento, tô estudando bastante, no meu crescimento próprio, bem devagarzinho aqui, sem precisar ficar mostrando para todo mundo. Até porque isso também traz um malefício, você ficar mostrando para todo mundo, principalmente no início. Porque as pessoas vão ver você com mais olhos em questão de essa pessoa é muito gananciosa, como eu já disse, ela não gasta nada. Também como vai ter pessoas que vão começar a se encostar em você. Pô, me empresta um dinheiro para fazer isso, você tem tanto de dinheiro investido, me empresta para fazer isso, eu vou fazer isso, daqui a pouco eu te devolvo. Então isso acaba sendo um malefício. Bom, espero que tenham entendido tudo que eu falei por aqui. Deixa nos comentários se acontece alguma situação parecida com você, se alguém não acredita em você, se você já tentou convencer pessoas, conversar sobre finanças pessoais e alguém não te deu bola. E é isso, esse foi o vídeo.